mais um BRcast, minha bruta. Se você não sabe o que é BRcast, é o podcast da BR Estética, que é uma clínica aqui de Nova Lima. Nós estamos ao lado do Teatro Municipal, onde o nosso objetivo é resgatar a autoestima das mulheres. E a gente faz isso através dos nossos procedimentos, mas também trazendo muita informação útil para vocês. O episódio de hoje vai ser com uma profissional maravilhosa que vai trazer um tema desde, assim, que é importante desde a infância, sabe? Infância, adolescência, a gente já deveria saber disso, porque eu acredito que ia ser realmente muito bom pra gente, ia trazer, né, desmistificar muitas coisas que, querendo ou não, acontecem, né, durante a nossa vida e que poderiam ser evitadas. Então já vou passar a palavra para Ingrid Silvestre. Como é que você está, minha maravilhosa? Oi, Bruna. Primeiro, gostaria de te agradecer por esse convite. Estou muito feliz e eu acho que é esse o caminho, né? A gente conseguir informar mais pessoas, conseguir trazer informação de qualidade para essa mulherada, que a gente sabe, né? Muitas delas não têm essa informação, às vezes têm vergonha de procurar e a gente está aqui para poder desmistificar tudo. Maravilha! Então nós já vamos começar falando sobre saúde da mulher, porque para quem não sabe, né, nós temos a físio, né, a fisioterapeuta que trabalha toda essa parte da saúde da mulher. Tem muitas mulheres que só pensam em ginecologista, né? Eu preciso cuidar da minha saúde íntima, eu preciso de um ginecologista. Mas quando a gente fala da saúde da mulher, envolvendo a parte da fisioterapia, tem muita coisa que a gente precisa saber, né? Muita. Conta pra gente um pouquinho desse universo da saúde da mulher na físio. Bom, a fisioterapia pélvica, ela vai trabalhar, né, com a saúde da mulher de uma forma geral. Então, a gente trabalha desde a saúde íntima, desde o corpo como um todo, essa questão do autocuidado, do autoconhecimento, também de prevenção de disfunções ali da região do assoalho pélvico, que a gente vai conversar bastante hoje aqui, e também aí pensando na gestação, no pós-parto, desde a adolescência até ali o período da menopausa, pós-menopausa, que a gente tem muitas diferenças, então a gente vai abranger tudo isso dentro da saúde da mulher, desde a adolescência à fase adulta. Que maravilha, gente! E eu já quero entrar aqui no assoalho pélvico, né? Porque tem muita gente que não sabe nem que tem um assoalho pélvico. Exato. Muito comum. Não é? O que é isso? De onde vem eu tenho isso? Onde está? Então, a Ingrid trouxe até um material aqui pra gente fazer uma ilustração super legal. E vamos conhecer um pouquinho o que é o assoalho pélvico? Você apresenta, né, pra gente? Vamos lá. Eu trouxe aqui, gente, vai ser bem interessante para vocês entenderem, né, como que vai funcionar o assoalho pélvico de vocês. Então, toda mulher, todo homem também tem um assoalho pélvico, tá? Mas especificamente hoje nós vamos conversar sobre o assoalho pélvico feminino. Basicamente, nós temos aqui a pelve óssea, né? No caso, a bacia, o quadril de vocês. Um lado do quadril, outro lado do quadril. A parte da sínfise púbica, que é essa parte mais anterior, né, do quadril, e a parte posterior, que a gente tem a região lombar, sacral e a parte do cóccix. Essa bacia óssea, ela é uma estrutura que inferiormente ela é aberta, tá? Então é uma estrutura que se abre e que comporta 3 órgãos principais no caso da mulher. Basicamente, de frente para trás nós temos a bexiga, o útero e o reto. Esses 3 órgãos, eles são sustentados por um assoalho, ou seja, o chão da pelve de vocês. Elas estão aqui, ó, nessa parte, fechando a pelve, trazendo ali uma sustentação. Pense só, vamos imaginar que na casa de vocês tem uma rede que está ali já antiga, né, e que ao longo da vida você vai sentando, as pessoas vão usando aquela rede e aqui os nossos órgãos eles vão funcionar da mesma forma. Ao longo da vida, esses órgãos, o nosso corpo, ele vai modificando e essa rede que está aqui embaixo, no caso o assoalho pélvico, o chão da nossa pelve, ela também vai se modificando, ela vai se sobrecarregando, né, em relação ao peso, à idade, isso tudo vai alterar o nosso assoalho pélvico. A gestação, né, por exemplo, só o fato de você ter ficado grávida por alguma vez na vida, a gente já tem uma sobrecarga do peso do bebê, do peso materno, aqui nessa região de baixo ventre, a região do assoalho pélvico. Então, basicamente, Bruna, essa é uma das funções, né, de sustentação do assoalho pélvico. Mas tem outras funções que eu acredito que muitas mulheres não sabem o que é.
Entendi. Gente, maravilhosa a explicação dela, né? Eu amei, pelo menos pra mim ficou super nítido. Mas assim, quando a gente fala sobre questões que aparecem no nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma mulher que passou pela gestação, eu não sei se envolve alguma coisa em relação ao sobrepeso? Sim, também. Né? É um fator de risco, por exemplo, né? O sobrepeso, ele vai ter um aumento da carga na região do assoalho pélvico. A questão do aumento do abdômen, né? Da barriga, isso pode sobrecarregar sim. Então, tem muitas mulheres que queixam, por exemplo, após o ganho de peso, começam a ter alguma disfunção relacionada ao assoalho pélvico. Entendi. Então, quais são os sintomas que a pessoa pode, às vezes, sentir e que pode sinalizar ali que ela tem uma disfunção no assoalho pélvico dela? Antes de eu falar para você os sintomas, eu quero falar também dessa questão de, além da contenção, né, da sustentação dos 3 órgãos pélvicos, nós temos outras funções dos músculos do assoalho pélvico. Basicamente, aqui, olha, na região da vulva, então a parte externa, né, do canal vaginal, porque tem muita gente que confunde isso. Vulva é a parte externa. Canal vaginal é só a parte interna, tá? É só o orifício interno. Então, essa parte é a vulva. Se a gente tira essa camadinha de pele, nós vamos ter, por exemplo, músculos que vão dar função sexual em volta do clitóris, vai dar função de continência urinária em volta do canal uretral, vai dar função, né, da passagem do bebê pelo canal vaginal, também pela função ali da relação sexual, pela penetração, né? Então, esses músculos que estão aqui em volta, eles também têm essa função. Inclusive a função ali de evacuação. Então a gente também tem músculos, gente, igual o braço, igual a perna, que tem função de resistência, função de força, de relaxamento. Então, se esses músculos, né, que estão em volta dos nossos orifícios, eles vão ter alguma função muito específica. Então, no caso do canal anal, por exemplo, a função de evacuação é mais importante. Então, ele precisa de conseguir relaxar para você ter uma boa evacuação. Então, tem todas essas questões. E o que vai trazer ele de sintoma, né? Que a pessoa pode ter ali como um alerta. Esvaziamento incompleto da bexiga é um deles. Aquela sensação de ir no banheiro, fazer o xixi, mas sempre percebe que tem um restinho de urina para trás. Isso é muito comum. A pessoa às vezes não senta para poder fazer xixi, já vai ali correndo rapidinho, com pressa do dia a dia. E acaba tendo o quê? Um esvaziamento completo da bexiga. Então, aquela sensação que fica um restinho para trás já é um fator ali que a gente tem que ficar de olho, né? Que é muito comum, mas que a gente tem que ficar de olho porque pode ser uma tensão nos músculos do assoalho pélvico. Gente, que incrível entender um pouquinho disso, porque tem pessoas que passam uma vida inteira sentindo isso, colocam a culpa na correria, né? A correria disso, a correria daquilo, e muitas vezes não entendem que isso é uma coisa que pode gerar até um problema mais grave no futuro. Exatamente. Né? Além disso, quando a gente fala sobre essa parte de sexualidade, né? O que envolve, assim, né? Assoalho pélvico, essa questão da sexualidade, o que a mulher deveria saber para ela ter uma saúde melhor, né? Dessa parte íntima. Queria que você introduzisse um pouquinho desse tema, né? Até mesmo porque hoje não é tanto tabu, né? Acredito eu. Mas é um tema que a gente ainda não tem uma clareza de informação. Exato. Né? Então fala um pouquinho sobre isso pra gente. Vamos lá. A sexualidade realmente, ela não é tanto mais um tabu, mas ainda assim existem receios mesmo de procura. Às vezes a pessoa vai procurar informações em locais que não são os mais seguros para se falar de sexualidade. Então hoje a gente tem vários recursos em relação a isso, né? Primeira coisa que eu acho assim, que é fundamental para nós que somos mulheres, né? Que temos corpos diferentes, que somos diferentes e individuais uma da outra, saber reconhecer o próprio corpo, né? Essa questão do autoconhecimento mesmo. Começar a tocar a região íntima, saber que o nosso corpo, ele tem vários pontos ali que vão trazer pra gente uma sensibilidade, porque o nosso corpo, ele é sensível. Então, a sexualidade, ela vai muito além, lógico, do sexo, tá? Ela vai sobre a autoestima, vai sobre como você lida com o seu próprio corpo, como você trabalha ao longo do seu dia a dia, essas questões sobre estresse, ansiedade e tudo mais. Mas, principalmente, eu acho que para você começar a trabalhar a sexualidade é você começar a se autoconhecer, né? Saber aquilo que você gosta, o que você quer para sua vida, onde você gosta de ser tocada, ou se você não gosta de ser tocada, porque isso também é importante, né? Às vezes a gente fala muito de toque, mas tem pessoas que não vão gostar.
Sim. Né? E aí a gente tem que saber reconhecer também até onde que a gente pode ir ou não, né? E falar sobre a parceria também, né? Nós, enquanto mulheres, a gente tem que se conhecer, e se a gente tiver uma parceria, que a gente fale para ela aquilo que a gente gosta ou não. Né? Porque as mulheres têm muito receio às vezes de falar, olha, não gosto que faça isso, ou não gosto que toque aqui, não gosto que toque ali, para o outro saber que até onde ele pode ir. É uma questão que tem que ser bom para os dois, né? Tem que ser bom para os dois. Muitas vezes você se coloca a apenas dar o prazer para outra pessoa e você se anula, você, né, esquece, e até mesmo entender como que funciona, né, tanto para homem quanto para mulher. Exato. É totalmente diferente, gente. A forma como que o homem, né, ele vive todo aquele momento e a forma como que a mulher fisiologicamente é diferente. Explica um pouquinho disso pra gente, né? Vamos lá. Para elas entenderem essa diferença. O ciclo de resposta sexual feminino e masculino é completamente diferente, né? O homem, ele tem um ciclo de resposta que ele é a partir do desejo. Ele teve o desejo, pronto, tá ali, prontíssimo para começar uma relação, né? A mulher não. Inclusive entra na questão do libido, né? A mulher, ela precisa de ter um libido, ela precisa de ter um desejo, e isso vai ser complementado ao longo de um círculo, né? Ela precisa de ter o libido, precisa de ter o desejo, mas ela também precisa de ter lubrificação, que vem a partir do libido e do desejo, e em seguida ela vai conseguir ter relação. Nesse ponto, tá lá tendo a relação. Se alguma coisa passou na cabeça dela, minha filha, acabou. Volta tudo lá no início. E aí vai lá, o homem tem que lutar ali mais um pouquinho pra conseguir a mulher voltar aquele desejo, aquela lubrificação, até ela chegar num ponto X ali, que é o ponto chave da relação. E que pra ser bom pros dois, né? Porque uma mulher que literalmente você vai fazendo todo esse trabalho, desenvolve o desejo dela, a relação, acredito até mesmo pro homem, ela é bem melhor, né? Sim. Do que ter aquela questão ali, a mulher sente dor e tá incomodada. E certas posições não é legal. Então, até não só pra mulher, né, ter o retorno, né, em relação a isso, mas pro homem também ter um momento gostoso ali. Exatamente. Também é importante, né? Um ponto muito importante que você falou sobre a dor, né? Que é uma disfunção super comum que a gente está recebendo hoje, inclusive no consultório. É o que eu mais tenho recebido de mulheres que têm tido dores na relação sexual, né? Dor no início da penetração ou no fundo, sensação de rasgo, ardência, que pode, por exemplo, até permanecer 2 dias. Pense você ter uma relação sexual que você fica sentindo dor 2 dias depois. Nossa, gente, isso é sério, assim. E tem mulher que aguenta porque acha que isso é normal, né? E aí é importante a gente falar sobre essa questão do libido também, do desejo, porque se você tem dor numa relação sexual e você vai ter uma próxima relação, a sua mente, ela vai lembrar, você vai ter uma memória de dor. E aí automaticamente e reflexamente, você tendo essa memória de dor, seus músculos vão fazer uma contração, uma tensão naquela região, e você pode gerar mais dor, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de começar a entender que sentiu dor, peraí, deixa eu procurar, saber o que está acontecendo, porque algo de errado ali está acontecendo, né? E você não deixar isso virar um ciclo que se repete, né? Tem que colocar mesmo um X ali e falar, opa, peraí, tá com dor? Deixa eu resolver isso aqui primeiro, para depois eu ter uma relação, porque senão vai virar uma bola de neve e isso vai só piorando a situação. Maravilha. E entendendo agora, né, o que é o assoalho pélvico, né, o que ele pode trazer pra gente de, querendo ou não, disfunção, a partir do momento que a gente não traz um olhar, né, muito atento para ele, como que a gente poderia fazer esse trabalho, né? Como seria esse primeiro passo para a gente ter esse cuidado? Quais são as formas de tratamento que nós temos? O que envolve isso? Bom, a questão do assoalho pélvico, né, pra gente começar a cuidar dele, a gente vai pensar muito nos fatores de risco que estão associados. Então, a primeira coisa é a gente controlar o peso, né? É um fator de risco, o sobrepeso, a obesidade. Então, a gente ter um bom controle de alimentação, de prática de atividade física, isso vai gerenciar uma prevenção ali de impactos na região do assoalho pélvico, tá? Outras questões também que podem influenciar, por exemplo, são o dia a dia. Então, a gente conversou no inicinho sobre não fazer xixi agachada, né? Sempre sentar para poder fazer xixi realmente, para conseguir relaxar a musculatura íntima. E se você faz isso a longo prazo, isso pode trazer benefícios também, malefícios também, né? Isso pode trazer alguma disfunção.
Então, a gente já ir cuidando passo a passo sobre isso é importante, a gente já ir se policiando mesmo nesse sentido, né? Sim. Outra questão é do intestino. Tem muita gente que fala, meu intestino é preso, eu faço cocô só uma vez na semana, só 2 vezes na semana. E um intestino bom, ele também vai interferir na saúde íntima. Então, alimentação, prática de atividade física, controle de peso e também uma boa evacuação, né? Intestino bom, tudo bom. Nossa. Literalmente. Na hora que você estava falando isso, olha pra você ver como que as pessoas elas passam uma vida pensando que certas coisas, né, é algo normal. Eu tive 2 pacientes que me marcaram muito. Uma passava 15 dias. Nossa, sem mãe. ir no banheiro. E é que foi o grau master. Ela ia de 20 em 20, 21 dias. Bem, na hora que eu falei aquilo com ela, eu assustei. Ela não entendeu o porquê eu assustei. Eu falei, meu bem, isso não é normal? Não. É o caso mais anormal que eu já vi. E é muito mais comum do que a gente acha, viu? Sim, sim. Então, se você passa por isso, ou conhece alguém que passa, tem aquela barriga sempre inchada, né? Sim, tem aquela estufada. barriga sempre estufada, procure ajuda. E entrando agora um pouquinho, até mesmo para a questão da parte estética, né? Uma pessoa que tem essa questão do... uma fraqueza no assoalho pélvico. Isso pode interferir esteticamente? A pessoa consegue olhar para ela no espelho e ver alguma diferença ou são questões mais internas que a gente sente? São questões mais internas mesmo, né? A gente vai perceber ao longo do dia essas questões de esvaziamento incompleto da bexiga, às vezes a questão da dor na relação ou dificuldade para evacuar, mas esteticamente, assim, a gente pode ter uma relação talvez com o abdômen, né? Às vezes tem uma mulher que tem um estufamento abdominal, que vai ter relação também com o assoalho pélvico, mas é mais interno mesmo. Entendi. E tá relacionado a alguma coisa também à idade? Ou não, Bruna? Hoje eu recebo pacientes em idades totalmente diferentes, que tiveram filho. Como que é isso em relação também à idade? Tem uma que a gente tem que ligar, uma idade que a gente tem que ligar um alerta, sabe? Antigamente tinha muito isso. Era mais as pessoas idosas que tinham questões do assoalho pélvico. Até mesmo porque não tinham, as mais novas não estavam recebendo aquela informação de que o que ela estava tendo não era normal, né? Então, as mais idosas que iam buscar por uma questão de perda de urina, né? Perda de xixi, mas agora está acontecendo muito a busca de mulheres mais novas. E, por mais incrível que pareça, com perda de urina também. Então, hoje, não tem mais um fator, assim, lógico, a idade, ela vai interferir também, né? Quanto mais velho você tem um fator de enfraquecimento do músculo, que isso vai acontecer ao longo da vida. Então, a partir do momento que a gente nasce, os nossos músculos, eles vão enfraquecendo. Por isso que é tão importante fazer atividade física regular e tudo mais. Mas do assoalho pélvico, inclusive, ele vai envelhecendo junto também, porque é músculo como qualquer outro, né? Mas hoje em dia, não. Tá acontecendo desde novinha as mulheres com disfunções do assoalho pélvico recorrente. Perda de urina, dor na relação, dificuldade para evacuação. E tá perdendo muitas vezes por pouca informação, né? Por não saber, por exemplo, que tem que sentar no vaso, mais uma vez. Exatamente. Né? Perfeito. Agora nós vamos entrar num quadro que se chama Mitos ou Verdade. Né? Bora! Onde que nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Primeiro que eu quero trazer pra você, a mulher ela precisa começar a fazer a fisiopélvica a partir do momento que ela deseja engravidar. Então, nossa, Bruna, eu resolvi que eu vou engravidar esse ano, já quero começar minha físio. Ou se não, descobri que eu tô grávida, preciso começar a físio. Eu lembro que na minha época, eu tenho uma filha hoje de 12 anos, né? Mas na minha época eu não sei se era eu que não tinha acesso à informação, mas não era tão falado desse processo de preparação, né? O que envolve um pouco isso? O ideal seria basicamente a gente procurar antes de engravidar, mesmo pensando de uma forma preventiva, porque o processo gestacional ele já vai trazer uma repercussão para o assoalho pélvico, né? Pela questão do aumento do peso materno, devido ao aumento do peso do bebê ali dentro daquele útero, pelo deslocamento do útero lá da pelve para a região abdominal. Então, a gente já deveria pensar mesmo de uma forma preventiva. Não era muito falado porque a fisiopélvica, ela tem pouco tempo, teoricamente, que ela tá aí. Mais ou menos 50 anos. Sim. Então, agora que começou a ser divulgado, então provavelmente pode ser por isso que você não ouviu falar naquela época, né? De 12 anos, né? Que você falou. Isso mesmo. E no caso do fortalecimento do assoalho pélvico, isso ajuda a mulher a ter mais prazer? Né? Como que envolve isso?
Ajuda, gente, ajuda. Vou falar pra vocês, a gente falou aqui, né, que tem músculos lá na região do clitóris, tem músculos lá na região do canal vaginal, então isso vai interferir diretamente na sensação de prazer, no quanto você sente prazer, né, até a frequência. Quando você tem um orgasmo, por exemplo, a musculatura íntima, ela vai fazer diversas contrações e relaxamentos para aumentar a injeção de sangue naquela região clitoriana para você ter um prazer, um orgasmo muito mais potente. Gente, então tá totalmente ligado à mulher. Porque muitas mulheres falam, eu não sinto dor na hora, mas eu também não chego ali, né, no ponto de orgasmo. Então tem que estar totalmente relacionado. Totalmente relacionado. Então a gente tem uma estrutura do assoalho pélvico boa, potente, sabendo contrair, sabendo relaxar, que também é muito importante, né? Não só contrair a musculatura do assoalho pélvico, saber relaxar também. Isso vai aumentar seu prazer, assim, demais. Agora, é importante a gente associar que ter uma boa relação sexual também está relacionado a ter um libido. E o libido, ele é treinável. Muito treinável. A gente acha que a libido é só falar, ok, quero ter uma relação e pronto. Não. Começa lá na preliminar, né? E a preliminar é um beijo ali no café da manhã, uma mensagem ao longo do dia, né? Um carinho diferente, um abraço, um sorriso. Então isso tudo vai fazer diferença ao longo aí para ter uma relação muito mais prazerosa. Literalmente a mulherada, elas vivem no 220, né? Então eu cheguei em casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tomo meu banho muito rápido porque eu já preciso dormir para acordar mais cedo da manhã. E aí não tem, né? Não tem libido, não tem orgasmo, não tem nada. A gente precisa ser realista, né, Bruna? Porque no dia a dia realmente isso tudo acontece. Não pode falar que toda mulher tá assim, ó, no pico o tempo inteiro, todos os dias, porque não vai estar. Vai ser muito dependente realmente com a rotina. Né? Vai ter vezes que vai estar melhor, outras vezes não tanto, mas é treinar um dia de cada vez, se autocuidando, fazendo uma coisa que você gosta, né? Junto com seu parceiro ou só com você mesmo, pra você ali se acostumando e treinando sua libido pra ficar tudo mais fácil, mais tranquilo. E muitas vezes são coisas simples, né? Às vezes entrar, posso estar errada, mas na hora do banho, entrou no banho, coloca uma musiquinha mais suave, passa um creme pós-banho, se cuide, você já começa a se preparar para esse momento, Exatamente. Né? Não só da questão ali, enfim, do sexo ali na hora, mas também de você estar preparada e descansada, né? Isso, pra isso. exatamente. Maravilha. Agora, o que eu quero colocar aqui para você de mito ou verdade é um ponto que eu, Bruna, sempre tive dificuldade e que depois de um tempo eu descobri que poderia ser isso, né? A relação dos treinos, principalmente quando você quer fazer um treino de força, musculação ali, e o assoalho pélvico enfraquecido, né? Porque querendo ou não, eu tentava subir uma carga, então conseguia fazer uma execução muito boa, conseguia colocar um peso muito bom, mas tinha determinados exercícios, principalmente para posterior, glúteo, que assim, não subia. E não subia porque não é que eu não tinha mais preparo, mas é porque essa região parecia que ela ficava solta em um determinado momento, entendeu? Tem uma relação isso com o assoalho pélvico? Olha, os músculos da região do quadril, da pelve, eles estão diretamente relacionados com a região íntima. Eles literalmente estão aqui, ó. Então vamos parar para pensar, né? A gente tem a região lateral do quadril e do glúteo. E eles vão se inserir aqui, ó, dentro do assoalho pélvico. Então, se o assoalho pélvico ele estiver enfraquecido, muito provavelmente a musculatura lateral do quadril também vai estar. Então a gente vai ter sim que fazer uma avaliação dessa musculatura e começar os exercícios pélvicos para ontem. Inclusive, no treino, isso aí já é uma dica, não pode fazer apneia, que é prender a respiração. Então, quando você tá lá fazendo treino de força, que você aumenta a sua carga, se você prende o ar para poder gerar aquela força extrema, muito provavelmente você vai sobrecarregar seu assoalho pélvico. Você vai gerar mais força naquele músculo específico. Mas você vai gerar uma sobrecarga muito grande na região do abdômen, da região íntima, e isso pode gerar, inclusive, outras disfunções. Então, a gente, inclusive, saber trabalhar essa musculatura íntima durante o treino é importantíssimo. Um agachamento, por exemplo. Né? Quando você vai fazer um agachamento, você gera uma pressão gigantesca na sua região íntima. Você tem que saber contrair sua musculatura. E a gente geralmente contrai, só pega essa parte da costela, fecha, né? E acha que tá tudo certo. Tá tranquilo, tá tudo certo, e não trabalha essa região. E também isso reflete alguns casos de escape de xixi, né? Eu já vi vídeos, assim, eu nunca presenciei na academia, mas eu já vi vídeos onde que a mulher tá lá pecando, levantando muito peso, e em um momento desce aquela quantidade, né? Gente, isso aí
é um ponto, assim, mais grave da incontinência urinária, né? Da perda de urina. É onde que a gente já percebe que tem um grau altíssimo de fraqueza muscular, que de uma sobrecarga muito grande, que esse assoalho pélvico ele realmente já está disfuncional, ele não está exercendo a função dele, que é de continência, e aí você está jogando lá carga, e aquela musculatura fala assim, socorro, eu não estou dando conta, não, você está perdendo sua urina, daqui a pouco vai ter um prolapso, porque tem esse problema também, da mulher gerar aquela pressão gigantesca e um órgão pélvico dela, desses que a gente conversou aqui, já começar a ser sobrecarregado, as estruturas ficarem ali um pouco mais flácidas, mais frouxas, e começar a descer pelo canal, empurrando essa estrutura do canal vaginal para baixo. E aí você pode sentir, por exemplo, sensação de peso ou bola no canal vaginal, que é chamado de um prolapso, né? Que é a queda de algum desses órgãos, que vai gerar um problemaço. Nossa! Então, parando para pensar, né, nesses casos mais graves, pra gente não chegar, né, a ser uma das pessoas que vai ter um caso assim, quando que a gente começa a cuidar, né, dessa região, assim? Tem um momento certo que a gente precisa olhar para ele, ou só pós-gestação? Enfim, quando começar? O ideal é para ontem. Se você é uma mulher, você precisa começar para ontem. E assim, claro, independente de idade, independente de se já tem algum sintoma ou não, comece, né? Pra gente pensar mesmo na prevenção e ao longo da sua vida você ir trabalhando. Agora, pensando em uma fase da vida da gestação, né? Assim que você descobre a sua gestação, você não preparou seu assoalho pélvico antes, você já pode iniciar a sua fisioterapia pélvica a partir do seu primeiro ultrassom. Então, viu lá, fez o primeiro ultrassom, tá tudo certinho? Marca a fisioterapia pélvica, vamos começar a cuidar desse assoalho pélvico já no início, sabendo que ao longo da gestação ele vai ficar sobrecarregado. Então já é importante. No pós-parto, importante também, porque vamos pensar isso independente, lógico, de parto cesárea ou parto vaginal, tá? Independente do tipo de parto, só de ter ficado grávida você já precisa de fazer fisiopélvica. E aí no pós-parto a gente vai ter um olhar diferenciado para aquilo que aconteceu durante a gestação e também naquele parto. Se é uma cesariana, se teve um corte abdominal, né, numa cicatriz, que a gente vai ter repercussão também nessa região do assoalho pélvico, porque o abdômen e o assoalho pélvico ele tá diretamente relacionado. E no caso de um parto vaginal, se teve alguma laceração, se teve alguma episiotomia, né, que é o corte ali naquele canal vaginal, que é um assunto super polêmico, que inclusive hoje já não tem recomendação nenhuma para ser feito, então mulherada, ó, fica atenta aí, tá? Porque não é recomendado mais fazer episiotomia, não tem mais evidências que isso vai trazer um benefício para a mulher, né? Então no pós-parto a gente vai cuidar daquilo que precisa. Tá com dificuldade de andar, tá sentindo alguma dor nessa região perineal, né? Tá com alguma dor na cicatriz, então a gente vai pensar nesse sentido no pós-parto e a recuperação também dessa estrutura que foi sobrecarregada ao longo da gestação e no pós-parto com alongamento extremo desse canal. Que legal. E a última, assim, pra gente fechar esse assunto, em quesito do pompoarismo, né? Pompoarismo é algo falado principalmente na internet, né? A gente vê vários profissionais falando um pouco sobre isso, mas qual é o embasamento que o pompoarismo tem pra gente conseguir realmente ter benefício ou não? Bruna, não traz benefício? Enfim, eu queria que você introduzisse um pouco isso. Sim, o pompoarismo ele traz benefícios, tá? O que a gente precisa de trazer aqui, a diferença é que o pompoarismo é muito diferente de fisiopélvica. O pompoarismo ele é uma técnica super milenar, antiguíssima, que vai trabalhar as questões da relação sexual. Então, aumento de prazer, aumento de libido, então ele vai trazer essa técnica para a região íntima. Só qual que é a diferença, né, entre o pompoarismo e a fisiopélvica? A gente vai trabalhar de uma forma funcional na fisioterapia pélvica, porque tem mulheres, por exemplo, que não sabem contrair nem relaxar a musculatura íntima. E aí você compra, por exemplo, um curso de pompoarismo achando que tá super fazendo lá o exercício do assoalho pélvico e no final das contas tá fazendo tudo errado. Então, sim, o pompoarismo é excelente, mas se quer fazer o pompoarismo, quer melhorar a questão da relação sexual, faz primeiro a fisiopélvica, a agenda, vê se tá tudo certinho, se você sabe contrair, se você sabe relaxar para depois iniciar a técnica de pompoarismo. Não tenho nada contra, só acho que tem que ser primeiro a fisiopélvica e depois o pompoarismo. Maravilha, maravilha. E para essa mulher que escutou o nosso podcast e ela fala, gente, eu preciso começar isso para ontem, eu estou sentindo vários sinais e sintomas, né, que me mostram que eu preciso dessa ajuda. O que você diria para ela? Mulher, por favor, vai logo fazer sua fisioterapia pélvica, agenda essa consulta, começa a perceber o seu corpo, porque a gente não para olhar pra gente, né? A gente tem dificuldade de perceber esses sintomas. Então, se você percebeu algum sintoma que eu falei, dor na relação, dificuldade para urinar, dificuldade para evacuar, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, né? Tá ficando sempre um restinho de urina para trás.
tá tendo escape de urina na tosse, no espirro, antes de chegar no banheiro, tá indo mais do que 2 vezes, uma vez à noite para urinar, né? Tá acordando várias vezes, ou ao longo do dia tá indo de 30 em 30 minutos, de hora em hora fazer xixi, pelo amor de Deus, vai fazer uma fisioterapia pélvica, porque seu assoalho pélvico tá pedindo socorro. É isso aí. Gente, essa foi a Ingrid. Que delícia escutar essa mulher, porque ela tem muito conteúdo para trazer pra gente e de um assunto que é de extrema importância na nossa vida. Ingrid, obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada por ter passado toda essa informação, né, para as nossas ouvintes. E assim, quero agradecer você por ter escutado o nosso podcast. Ingrid, antes da gente fechar, diga pra gente qual é o seu @ e onde que elas conseguem te encontrar, onde que fica localizado o seu local de atendimento. Vamos lá. Meu Instagram é o @fisioterapeuta Ingrid e eu atendo aqui na região central de Nova Lima, né? O consultório IS Fisioterapia. Ele fica localizado bem na região central. E eu também atendo de forma remota, né? Os atendimentos online hoje em dia tá em alta, então a gente também consegue fazer esse atendimento online, então presencialmente em Nova Lima e para todo o Brasil de forma online. Maravilhosa! É isso, minha bruta. Muito obrigada por ter escutado o nosso podcast. Se você tem aquela amiga que precisa escutar todas essas informações, envie esse podcast para ela também, porque eu tenho certeza que ela vai amar todos os detalhes que foram passados aqui. E novamente, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? E crescer cada vez mais a nossa comunidade. Até o próximo episódio.